Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre o acesso à saúde da população privada de liberdade. Olá, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre as mães no cárcere. A gestante, ela tem direito ao acompanhamento médico e psicológico durante toda a sua gestação, parto e pós-parto. Na Lei de Execução Penal 7.210 de 1984, assegura a realização do pré-natal, sendo no mínimo 6 consultas. O parto deve ser realizado de forma digna, ou seja, não precisa algemar a detenta. De acordo com a Lei 11.108 de 2005, toda mulher grávida tem direito a acompanhante, sendo que ela precisa dar o nome previamente para o cadastro de visitas do presídio. A detenta tem direito à sua intimidade, sendo assim, o policial não ficará na sala durante o parto. A Constituição Federal determina que as mães permaneçam com seus filhos durante todo o período de amamentação, período mínimo de 6 meses a 1 ano e meio. Se a criança, durante o período que estiver no presídio, precisar de internação médica, a mãe tem direito de acompanhá-la no hospital. Quando a mulher descobre que está grávida, ela irá ser transferida para um presídio onde tenha equipe de saúde e estrutura para acompanhamento nessa gestação. Só que surgem os problemas. As privadas de liberdade citam que a lei é linda, entre aspas, só no papel, pois sofrem com os problemas, elas são vistas com preconceito, né, pelos crimes cometidos, elas são ignoradas algumas dores. Há relatos de gestantes que sentem dor na barriga, que sentem dor de dente, dor nas costas, e vão questionar com as médicas, e as médicas ignoram, falam que são simplesmente coisas da gravidez. Até dor de dente, né? Falam que pode ser problema da gravidez, elas são literalmente ignoradas. As detentas relatam também que o pré-natal não é feito da forma correta, sendo consultas muito superficiais, né? Só pesam, medem a barriga, enfim, não perguntam se elas estão bem, se estão com algum tipo de problema, né? E as detentas relatam também que não conseguem saber o sexo do bebê, que muitos médicos as ignoram e não falam qual o sexo do bebê. Elas afirmam também que os profissionais são a minoria em relação às detentas que estão grávidas, né? São muitas gestantes e poucos profissionais. E relatam também a falta da assistência de enfermagem. Dizem que às vezes nem conhecem a enfermeira lá dentro, né? Afirmam também que os berçários estão desativados e os bebês acabam ficando com elas em celas superlotadas. Onde está a humanização com as mulheres grávidas no cárcere? O atendimento humanizado e de qualidade é fundamental para diminuir possíveis agravos. É de suma importância também a mulher saber de todos os direitos que as leis a asseguram. E é com urgência que precisa ser implementado e implantado as políticas públicas e cumprir o que diz a Constituição Federal sobre essas mães. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a saúde básica dos homens presidiários, mas antes disso, tem algo importante a ser pontuado em relação à saúde dos homens em geral, sendo presidiário ou não. Como está sendo dito aqui, ainda há muito a se fazer no Brasil para as ações voltadas à saúde dos homens, como este enfoque e compreensão. No entanto, são evidentes os avanços observados nos últimos 20 anos. Cada vez mais vemos o crescimento de ações e pesquisas desenvolvidas por instituições da sociedade civil e acadêmicas voltadas a essa reflexão. Na esfera governamental, temos como marco a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem em 2009. Como foi dito, a gente pode observar esse detalhe importante, que independente do homem ser presidiário ou não, tem muitas ações sendo feitas para que ele tenha disponibilidade
e acesso a uma saúde básica boa, só que ainda há muito a ser feito em relação a essa área. Considerando tais particularidades, em 2008 foi promulgada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, com o intuito de orientar ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade e atenção humanizada, além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade na saúde do homem. Essa política chama a atenção para os determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da população masculina aos agravos da saúde, tendo em vista que representações sociais sobre a masculinidade comprometem o acesso. Nessa parte, algo que se deve ser pontuado é que a maioria das campanhas e de outras formas que tentam chamar a atenção do homem para cuidar da sua saúde é feito de uma forma para ser apresentado que isso é algo essencial, porque normalmente é muito mais fácil ter uma inclinação para as mulheres terem os cuidados com a saúde, com o seu corpo e tudo isso. Mas quando é direcionado ao homem, presidiário ou não, é direcionado também da forma que existem muitas campanhas para que eles venham. Quando é com uma mulher, é muito mais fácil você ter acesso a uma mulher para que ela tenha informação e possa se cuidar. Agora, aos homens tem que ser uma abordagem diferente também, para que possam trazer essa parte da população aos cuidados básicos de saúde. A atenção primária, bem como repercutem a saúde, população privada de liberdade, tende a apresentar condições de saúde física, mental e social, pior do que a população geral. No entanto, isso normalmente não se inicia na prisão, já que grande parte dessas pessoas tinham pouco ou nenhum acesso. Como a gente pode observar, é muito difícil ter uma análise sobre isso, porque justamente muitas pessoas, muitos dos homens que foram presos, antes eles já não tinham acesso à saúde básica ou alguns conceitos da saúde que deveriam já ser próprios do cotidiano, da vida deles. Claro, tem uma grande porcentagem que tem, mas a maioria não teve esse acesso. E dentro da cadeia, quando esse homem é preso, lá dentro ele tem os direitos ao acesso à saúde. E isso é algo que não deve ter negociação, e todos os homens lá dentro têm esse direito, e a gente vai observar um pouquinho mais sobre isso. A saúde tem previsão na forma de preventiva e curativa, uma vez que compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Contudo, tal previsão legal tem caráter meramente utópico, pois as condições no sistema penitenciário não permitem tal efetivação, tendo em vista que os presídios possuem demasiada deficiência no que tange aos recursos materiais para que se possa manter um ambulatório digno que possa atender à demanda dos presos. Demanda esta que é agravada por fatores como brigas entre presos, aglomeração, sedentarismo, agrupamento de presos saudáveis com os não saudáveis na mesma cela, má alimentação, higiene precária, uso de drogas, dentre outros. De outra sorte, a não observância nos recursos humanos é tão grave quanto a encontrada nos recursos materiais. Isso porque existe falta de médicos e enfermeiros para o atendimento médico aos presos. Como a gente pode observar nessa parte, é muito difícil o acesso também, porque tem que ter toda uma organização que é diferente quando a população que está livre, que não está nos presídios e tendo que passar por isso, querendo ou não, tem um acesso maior, mesmo que seja precário, tem um acesso
mais organizado do que os homens que estão nos presídios, porque, como a gente pode ler, lá não tem uma divisão adequada de agrupamento, porque cada homem lá tem o seu histórico de saúde, tem a sua condição, tem a sua individualidade em relação a isso. E lá acontece muito mais agrupamentos, várias pessoas juntas com vários problemas diferentes. E isso acaba agravando porque falta materiais, falta higiene nas celas, falta muitos recursos para eles terem esses cuidados, apesar de ser um direito deles. Como foi dito também, numa única cela tem pessoas saudáveis, tem pessoas não saudáveis, às vezes tem uma pessoa que está saudável, mas por estar perto de outras que não estão saudáveis, acaba agravando, pegando alguma doença ou agravando seu caso e tendo uma enorme dificuldade em torno disso. Então, existem vários detalhes a serem observados em relação a todo o acesso que os homens deveriam ter à saúde básica dentro dos presídios. Agora eu vou falar um pouco sobre como ampliar o acesso à saúde da população privada de liberdade. Vou falar agora um pouco sobre a habilitação e adesão. O processo de implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNA-ISP, prevê a adesão de estados e municípios como pré-requisito para solicitação de habilitação das equipes de saúde. A adesão é o compromisso que o estado ou o município firmam com a União com o propósito de implementar a política no seu território, por meio da apresentação de um plano de ação estadual ou municipal de assistência à saúde para as pessoas privadas de liberdade daquele território. As adesões, tanto estaduais como municipais, só terão validade após a publicação no Diário Oficial da União, por meio da portaria específica. Só após a publicação da portaria de adesão, o Estado ou município pode solicitar a habilitação de equipes de saúde para prestar a atenção primária às pessoas privadas de liberdade. Caso a equipe seja de gestão estadual, basta o Estado já ter aderido à PNA e ISP. Caso a equipe solicitada para habilitação seja de gestão municipal, então o município também deve aderir à PNA e ISP, além da unidade federativa. As propostas serão analisadas pelo Ministério da Saúde e, se aprovadas tecnicamente, serão publicadas no Diário Oficial da União, mediante dotação orçamentária. Somente depois da portaria de habilitação ser publicada no Diário Oficial da União é que o recurso será repassado em forma de custeio mensal pelo Ministério da Saúde. A habilitação de equipes. Após a publicação da portaria de adesão, o Estado ou o município deverá cadastrar as equipes de atenção primária prisional no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme as portarias de consolidação número 2 e número 6, de 28 de setembro de 2017, e a portaria número 99, de 7 de fevereiro de 2020. A gestão local deverá solicitar a habilitação das equipes de atenção primária prisional no sistema de apoio à implementação de políticas em saúde, em conformidade com as equipes anteriormente cadastradas no SCNES. O Ministério da Saúde publicará a portaria de habilitação das equipes de atenção primária prisional. Ampliação do acesso. Para a execução da política pública, caberia aos três poderes o dever de intervenção e organização, sendo o legislativo responsável por transformar os projetos em textos legais, o executivo a instauração da Política Nacional de Saúde Única e o judiciário seria uma espécie para a fiscalização e efetividade nos casos de falhas dos outros dois poderes. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A responsabilidade em legislar e formular as políticas públicas são responsabilidades estatais para que seja possível que saia do modo abstrato, pois muito embora a Constituição assegure em seu artigo 196 que é direito de todos e dever do Estado,
Na prática, só haveria efetividade no cumprimento do dispositivo legal tal organização que fizesse com que esses direitos fossem de fato cumpridos. Algumas formas para tentar ampliar o acesso à saúde da população privada de liberdade seriam garantir e cumprir o direito dessa população de acesso à saúde, mais equipes para atender a essa população e atendimento digno e profissional.